Olá, meu amigo, minha amiga, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para a nossa segunda semana de aula, muito bom. Então vamos começar dando uma revisada que nós vimos na aula passada aí, você se lembra? Ó, falamos dos conceitos básicos, do que é um projeto, tá? Importantíssimo revisar isso aí, o que é um projeto. Que projeto é um esforço temporário, embora seja temporário, né? Temporário não significa que precisa demorar pouco, mas também não é infinito. Empreendido para criar um produto, resultado ou serviço exclusivo. Bom, são palavras-chave que você precisa lembrar. A temporalidade tem início e termos definidos, não exatamente curta duração. O projeto termina quando um objetivo é atingido ou quando não pode ser atingido. Quando o projeto não for mais necessário ou quando o seu patrocinador, o seu stakeholder, falar assim, não quero mais, e tô nem aí. Tudo bem? Bom, aqui é uma observação, importante lembrar. Resultados do projeto. Lembra? Cria um produto, serviço, resultado único. Essa é a importância. Nenhum projeto, ou seja, nenhum resultado de projeto necessariamente é igual ao outro. Então ele cria um resultado único. Professor, mas o cara criou um projeto para construir 10 automóveis exatamente iguais. Então, aquele projeto que ele criou é único. Tá beleza? Ótimo. Bom, um produto pode ser um item final ou um item componente de outro item, como eu te falei, né? Uma televisão, ela tem lá peças. Então, se a empresa produz tudo, ela tem um projeto para cada item. Aí, nós vamos dar uma olhada. Tá ok? Bom, o que mais? Cuidado, hein? Para você não confundir projeto com operações. Por quê? Porque operações são ações contínuas e repetitivas. Já projeto é o quê? Início e fim definidos em um projeto único. Então são procedimentos. Cuidado, hein? Isso aqui é muito importante. Aí nós terminamos o curso passado, a aula passada, falando de portfólio. Portfólio é como se fosse o cardápio geral de tudo que a empresa tem. Dentro de um portfólio eu posso ter um projeto, que é o nível mais granular aqui, tá? Se a gente fosse numa hierarquia, eu tenho aqui o portfólio, tá certo? Aí depois eu tenho aqui o projeto, perdão, pessoal, programa e dentro o projeto. Ou seja, projeto é o nível de especificação, é o menor nível de especificação, tá? É o mais pontual, é a menor parte do todo. Exemplo, eu dei exemplo aqui para vocês da Sony. Então a Sony, ela produz máquina fotográfica. No portfólio de máquina fotográfica da Sony, no portfólio dela, cara, tem máquina para tem máquina para amador, máquina semi-profissional, máquina profissional, tudo bem? Aí a Sony também, no portfólio dela, tem lá TV. E assim vai, celular. Olha o tamanho do portfólio dela, tá? Bom, aqui é um exemplo que está no guia, tá bom? É importante que você tenha aí o guia, quinta, sexta edição, né? Já estamos indo para 7ª edição do guia, hein? 7ª edição 2020 do guia aí, ainda suboficial, mas já tem, beleza? Então, o vigente hoje é a 6ª edição, aumentou sim, claro, eles aumentam da quinta para sexta, e esse que eu estou te mostrando aqui é o da 5ª edição. Beleza, galera? Então vamos entrar agora no que nós chamamos de gerenciamento de projetos. Olha, para a 5ª edição nós temos 47 processos divididos em 5 grupos, tá? Para a 5ª edição. Legal, mas o que é gerenciamento de projeto? O que é gerenciar no projeto? É quando você aplica esses elementos aqui, ó, esses verbos, tá? Ou seja, quando você se empenha para uma conquista, um resultado único. Vale lembrar,
que nós estamos falando de um guia chamado PMBOK, mas esse guia, não sei se eu coloquei isso aqui para vocês, esse guia, ele vem, né, da PMI. A PMI, a certificadora, né? PMI, ela tem o livro, que é o PMBOK, e ela tem o livro, e ela tem o escritório PMO, né? O ali é de Office, tá ok? Então, o instituto aqui, poderia chamar assim, a certificadora, tem o livro para você entender as diretrizes. Gente, ela fala, o guia fala como fazer. Será? Como fazer? Olha, você deve fazer isso, não o que fazer. E aí? Eu vou deixar essa questão para você reflexionar. Será que o guia PMBOK, ele fala como fazer ou o que fazer? Tem diferença as perguntas? Tem. Pense nisso, na aula da semana que vem eu venho com essa resposta. E aí você vai ter o quê? O escritório, ou seja, onde você vai tomar as decisões, como é que você vai executar, enfim. Vamos caminhar, porque o que é mais importante do guia, do livro, é você entender essas duas coisas aqui, ó. Tá? Nós temos aqui, toda vez que você falar em um projeto, você vai ter que entender, assim, como é que a gente começa um projeto? Tá, eu resolvi ter um projeto, ou eu resolvi, eu vou usar um termo emprestado da engenharia de software, eu resolvi projetizar a minha vida. Tudo que eu vou fazer agora vai ser baseado em projetos. Isso é excelente, significa que você é muito maduro e organizado. Então, eu vou projetar minha vida, vamos lá, vamos imaginar, eu tenho 20 anos, estou saindo da faculdade, então eu quero primeiro me formar, é um projeto, ok? Depois, eu quero arrumar um bom emprego, um emprego estável, que me dê uma condição necessária e suficiente para eu poder ter minhas alegrias na vida. É outro projeto. Então, tem que ter início, tem que ter fim. Você não pode simplesmente soltar isso. Depois eu quero casar. Depois eu quero ter filhos, constituir uma família. Né? Em quanto tempo você pensa em fazer isso? Que jeito? Quais caminhos? Baseado em quais processos? Você vai investir quanto? Essas perguntas, elas podem ser estendidas ou lidas ou percebidas num grau de entendimento dentro dos que nós chamamos de processos de cada grupo aí. Você consegue responder isso com o guia? Consegue. Agora, ele não vai falar para você assim, olha, para ter filho, você precisa fazer isso e isso. Não, ele vai falar como você tem que planejar. Ele fala assim, faça, né, o seu projeto ou calcule o tempo, o cronograma, tá ok? Você tem que elaborar um escopo. Quando é que oficialmente o seu projeto começa? Então, ele está explicando a forma de você fazer, mas não necessariamente o que você tem que fazer em cada ponto. Beleza? Mais uma vez, vou deixar para você investigar, para você respirar um pouquinho melhor, ver se você entende. É importante isso. Tá, então nós temos aqui, ó, presta atenção aqui, ó, nessas linhas. Os processos de gerenciamento de projetos são agrupados em 5 categorias conhecidas como grupo de processos. A gente já vai falar deles. Quais são os grupos de processos? São eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Eu não estou falando de fases. Presta atenção. Não estou falando de fases. Por exemplo, eu posso ter na obra de um prédio. Presta atenção, na obra de um prédio. Eu posso dividir a obra do prédio em 4 projetos. Posso fazer isso? Posso. Eu vou dividir em 3 projetos. Então, 3 projetos. Esse primeiro projeto aqui vai ser a desenvolvimento da planta baixa e a fundação. Então, nesse primeiro projeto aqui, o meu chamado projeto 1, eu vou ter as fases de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Nesse segundo projeto aqui, que vai ser o quê? Levantamento da estrutura,
eu vou ter iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Nesse segundo projeto, nesse terceiro projeto aqui, que vai ser a fase de acabamento e entrega da obra, eu vou ter iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Você entendeu que os grupos de processos, eles não representam todo o projeto, mas eles representam a forma como você deve olhar para o projeto? O guia, ele vai ficando melhor, você vai lendo, lê uma vez, lê outra, vai projetizando a vida, tá ok? E você vai entender mais sobre isso. Minha recomendação, leia umas 5, 6, 10 vezes os 3 primeiros capítulos, para você começar a absorver isso. Quando você lê a primeira vez o capítulo 1, 2, 3, você vai parar na última página do capítulo 3 e vai olhar para aquela tabela que tem lá e você vai conseguir entender, já sei o que ele está querendo dizer com tudo isso. Vamos continuar? Então, primeira coisa que você tem que guardar, que todo projeto, ele pode ter inclusive isso aqui, ó, de forma paralela. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Nós temos, tá? Esse cara aqui, eu posso ter aqui, ó, nesse projeto 1 aqui, ó, enquanto o arquiteto faz a planta baixa, então o arquiteto vai ter a fase de iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento da planta baixa. Nós temos em paralelo a isso o início da fundação da obra, ou seja, era um morro, vai ter que aterrar, ou vai ter que fazer um buraco aí para fazer o estacionamento e etc. Então, enquanto o cara não termina os detalhes, eu já vou fazendo o quê? Uma parte da infraestrutura. Então, eu posso ter um outro grupo de processo, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, paralelo a esse, dentro de um projeto só. Ok? Pensando nisso, como é que o projeto tem a ver com planejamento estratégico? Vale lembrar que você deve ter visto em alguma disciplina da sua vida, ou 150 disciplinas da sua vida, que na pirâmide hierárquica nós temos lembra do ETO? O ETO é exatamente isso. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Estratégico, tático e operacional, certo? O que o planejamento dentro da ideia das estratégias tem a ver com o projeto? Demanda, oportunidade e necessidade de estratégia de negócio, solicitação do cliente. Às vezes o cliente quer isso. Avanço tecnológico e requisito legal. Hoje em dia, por exemplo, o governo federal, ele exige, o governo em geral, federal, municipal, estadual, tá? Ele exige isso como requisito legal. Não se pode fazer nada. Primeiro, para você comprar, você tem que ter uma licitação. Então você vai ter que ter um edital de licitação e assim vai. Então pensando nisso, né, nós temos aí esses requisitos relacionados ao projeto de planejamento estratégico. Bom, existe um papel fundamental dentro da estrutura dos projetos, que é o gerente de projetos. O gerente de projetos é o cara que vai ser designado, dependendo de como for a estrutura da empresa, para organizar, executar e liderar a equipe responsável. Gente, presta atenção. Não é o gerente de projetos que executa o projeto. Pode ser. Mas ele pode o quê? Ter uma equipe. O gerente de projeto pode ser o gerente, né? Pode ser a equipe do eu sozinho, ou esse cara, ele pode ser o quê? O responsável por coordenar a equipe de projetos. Beleza? Ele pode ser o engenheiro-chefe da obra e não necessariamente, presta atenção, hein? Não necessariamente, esse cara é o dono. Esse cara pode ser apenas o gerente de projetos, tá? Esse cara pode ser apenas o gerente de projetos. O interessado na obra pode ser outro. O dono pode ser outro. E eles elegeram
Presta atenção. O CEO da empresa pode ser outro e eles elegeram um cara aqui que é o gerente para esse projeto específico. Presta atenção. A empresa, a Sony, ela não pode ter vários projetos? Vários projetos. Projeto 1, projeto 2. Inclusive, esses dois projetos podem fazer parte de um programa. E esse programa pode fazer parte de um portfólio. Então, quem garante que esse aqui não vai ter um gerente de projetos e esse aqui vai ter outro gerente de projetos? Sacou? É isso que eu tô querendo te mostrar. Então, qual que é o papel do gerente de projetos? Quais são as 3 principais características dele? Ele precisa saber. Não é saber sobre o guia, necessariamente. É saber sobre o projeto. Ele precisa ter desempenho. Como é que ele vai aplicar os conhecimentos dele? Assim, tá no prazo? Tá no custo? O orçamento tá sendo cumprido? E ele precisa aprender a liderar. Ou seja, se esse cara não conseguir levar essa equipe, extrair o máximo dessa equipe, então provavelmente ele não vai ter muito sucesso para chegar ao final do projeto dentro do tempo determinado. Essa é uma grande cobrança que as empresas possuem, né? Bom, aqui nós temos algumas necessidades das habilidades interpessoais do gerente de projetos. Isso aqui é só tique, tá? Isso aqui é só para você visualizar. Toda vez que você estuda administração, eles falam isso para você. A gente não vai colocar. E existe a figura do escritório de projetos. Nós já citamos ele aí, né? Já citamos. Qual que é a necessidade? É uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos. Professor, explica melhor aí esse escritório de projetos. Bom, vamos imaginar que você está envolvido em um projeto. Uma empresa, certo? Certo. Bom, dependendo do tamanho dessa empresa, esse escritório de projetos, o PMO, né, ele vai conter lá o líder, né, o gerente de projetos, e todo mundo dentro daquela equipe vai o quê? Se reportar a ele, cara. Então, a figura do escritório não é uma salinha, não, é só um local em que você vai entender aí para você se reunir, para você se reportar, etc. Tá? Bom, nós temos aí algumas estruturas de escritórios de projeto, isso é importante, né? Escritório de projetos de controle, de suporte e diretivo. Presta atenção, de suporte, eles fazem o quê? Um papel consultivo. Então, ele é aquele que você vai conversar com ele mais rapidamente. Tô fazendo a obra aqui e eu senti a necessidade de usar, sei lá, cimento fulano de tal ao invés de cimento cicrano. Eu posso fazer um corte mais profundo, menos profundo, etc. Então, assim, o nível de controle aqui, ó. O nível de controle sobre o projeto é baixo, tá? O nível de controle do projeto de suporte é só para ir dando respostas rápidas. Aí nós temos o escritório ou o escritório de controle. Fornecem o quê? Fornece suporte e exigem a conformidade através de vários meios. Então ele já tem um pouco mais de chefia. O nível de controle exercido pelo escritório de controle é médio. E, claro, a direção. Gente, é como se fosse assim, ó. Os diretores, ok? Os chefes, né? Os encarregados e os subordinados. Os chefes. Direção, né? Supervisão e encarregados. Pronto. Se fosse assim, aqui seria, sei lá, o CEO da construtora, ok? O engenheiro e o mestre de obra, sacou? Então, o pedreiro, ele pergunta para o mestre de obra, mas o engenheiro, ele controla isso aqui tudo. O mestre de obra, ele tem o que? Um nível de controle baixo. O mestre de obra fala assim, agora vamos fazer essa parede com mais fulano. Não, primeiro precisa perguntar para o engenheiro. O engenheiro fala assim, olha, vamos fazer uma outra viga aqui, vamos mudar. Não, ele fala assim, peraí, mas isso vai mudar muito a estrutura, vai encarecer demais. Então, eu preciso perguntar para o dono da construtora. Por isso que, né, o nível de controle muda de um para o outro. Ok? Bom, o gerente de projetos e o escritório de projetos,
tem aqui, né, os seus atributos, né, assim, ele se concentra nos objetivos. O gerente de projetos, ele precisa se concentrar nos objetivos especificados. E eu vou ter um escritório que vai olhar o papel do gerente. Aqui, ó, cadê o gerente? Bom, pode ser que o gerente de projetos, ele esteja aqui conversando com esses caras, mas ele pode se reportar a quem perguntar. E é certeza que esse cara aqui, o controle, ele vai o quê? Pedir conformidade. Conformidade é se está tudo dentro dos padrões, ou dos conformes. Lembra que o seu pai, sua avó falava, e aí, tudo nos conformes? Tá tudo nas conformidades necessárias? É isso mesmo, beleza? Tranquilão? Bora aí, continua. Pois bem, o que mais? O gerente de processos, o quê? O gerente de projetos, controla recursos alocados para o projeto a fim de melhor atender. Então nós estamos falando aqui de grana, de itens comprados, etc. Tá? O que mais? Gerencia as restrições. Vamos mudar? Vamos fazer? Não. É o mestre de obra que vai estar de olho, tá bom? Para controlar o tempo, o custo, o desperdício, a qualidade. Olha que bacana. Os gerentes de projetos, os gerentes de projetos e os PMOs, ou seja, os escritórios, buscam objetivos diferentes e, assim sendo, são motivados por requisitos diferentes. O gerente de projeto tem que dar conta da equipe dele. Ele tem que dar conta do projeto que ele está tocando andar. O escritório de projeto precisa dar conta de quê? De todos os projetos que estão sob o olhar desse cara. Quais são as partes interessadas? Quem pode ser considerado stakeholders? Quem pode ser considerado parte interessada em um projeto? Quem? Clientes, usuários, patrocinador, gerente de portfólio, gerente de programa. Presta atenção, portfólio não é um negócio que agloba um monte de programas e projetos? Então, se você tem um gerente aqui, o gerente do portfólio, ele não é uma parte interessada no projeto? Claro, pô. Se aquilo vai fazer parte do portfólio que ele tem, vamos imaginar que o coordenador da faculdade, da área de engenharia da faculdade, ele tem interesse em saber no coordenador de determinado curso que está fazendo. Aqui é o curso. Você acha que o coordenador da área de EAD não tem interesse em saber como é que esse coordenador está tocando esse projeto e outro projeto? Tem, ué. Então ele é o gerente de programa, o gerente de portfólio, o comitê, o escritório de projetos, o gerente de projetos, claro. Né? A equipe de projeto também é uma parte interessada, os gerentes funcionais, o gerente de operações, os fornecedores. Ué, até os fornecedores? Claro. Se você é fornecedor de algum produto, você não teria interesse em saber se eu vou ter mais projetos daquele? A construção civil está em alta ou está em baixa? A manutenção e suporte informática está em alta ou está em baixa? O que você me diz? Quem mais são partes interessadas? Bom, esse tanto de gente aí. Agora tem uma observação. Existe uma observação a ser feita. Concorrente. Olha. O concorrente, até a versão atual, ele não é considerado parte interessada no projeto. Tá bom? É assim, é o que está escrito no livro, tá? Concorrente não é considerado parte interessada no projeto. Fechou? Tá aqui, partes interessadas no projeto. Essa é a figura 2.7 do guia, tá? Essa é a figura. Então nós temos aí aqui ele deixa aqui, ó, outras partes interessadas, mas outras partes interessadas não significa concorrência, beleza? Aí, ó, o projeto está ligado a todos esses caras aqui, né? A equipe de projeto e assim vai. Essa figura é bem interessante, ela resume um pouco daquilo que nós colocamos. Bom, a gente vai estudar a estrutura organizacional, então, na próxima semana, beleza? A gente para aqui nesse ponto e aí você cuida aí para fazer uma boa atividade,
tira suas dúvidas, manda e-mail, manda dúvida, cara, discute. Isso aqui é bastante teórico, mas é assim, é uma área que oferece muitas vagas de emprego, tá? É uma área que oferece, de fato, muitas vagas de emprego. Qual área, professor? A área de projetos. Ser gerente de projetos, tirar uma certificação PMI, beleza? As empresas, principalmente nas grandes cidades, elas querem os líderes, elas querem pessoas que já vêm formadas, porque você fala assim, eu não tenho experiência. Não tenho experiência trabalhando, mas eu tenho aqui uma certificação. Eu sou gerente de projeto certificado. Pô, isso aí tem muito valor, cara. Então, assim, essa é uma área que ela é um ponto aqui dentro do seu curso, mas creia, muita gente, né, tá se dando muito bem na gestão e na governança de TI, porque falta muito profissional líder, fazer a equipe render. Por exemplo, você tem lá uma equipe de programadores. Cara, você precisa liderar isso, fazer o programa sair de forma correta, entender e analisar os requisitos, fazer com que o resultado sejam os requisitos que o patrocinador quer e não aquilo que você acha. Então, para isso, eu preciso de um bom gerente de projeto. Isso falta no mercado. Mas falta, quando eu falo falta muito, tá bom? No mais, obrigado então pela sua paciência, pela sua parcimônia até aqui. Nos vemos então a semana que vem. Fica com Deus e tchau, obrigado!